Eu vejo sempre o contrário. Que, inclusive, vamos trazer um assunto sério aqui, ó. Que é o seguinte. Vou te chamar de burro na sua cara. Manda, isso todo vai mundo ser o fala primeiro. assim, não, Monarca é burro, falando sério agora. Monarca é burro, que eu até quando alguém fala, Monarca é burro, eu falo, meu irmão, o burro criou o maior podcast do Brasil, foi cancelado por absolutamente todo mundo, que isso significa que o cara já não é burro, porque todo mundo foi pra cima dele. Depois ele pegou e deu a volta por cima, e hoje ele é o maior cara do Rumble, né? Esse é o burro que vocês estão falando. Mas uma coisa que eu realmente acho que é você tem um aspecto de negação. Não é burro, é de negação da sua inteligência. Não é ingenuidade. Porque você não é um cara ingênuo. É negar o teu papel histórico no Brasil hoje. Você tem um papel histórico que você talvez nem saiba que você tem. E eu vou te falar como isso interfere a tua luta. A sua luta é pela liberdade de expressão. Sim. Você é um cara que, claro, essa luta se abraça. Eu quero saber se você vai falar de, sei lá, de reforma tributária, mas a luta da liberdade de expressão você abraça. E a verdade é que hoje os dois líderes da pesquisa, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são inimigos dessa tese. Né? O Lula não precisa nem dizer, né? Já falou abertamente que ele quer regular a imprensa. E o Bolsonaro também, cara. O Bolsonaro usa o Ministério da Justiça para processar a gente que xinga ele. Mais do que isso. Ele não só usa isso, como ele usa o Ministério Público, muitas vezes, para prender os seus opositores que estão falando coisas que ele não quer. Quem que ele mandou prender? Uma vez, por exemplo, assim, ele eu não sei, eu não posso falar, não sei, tem que dar aqui, calma. É porque eu tenho muito medo de tomar processo. Nossa, já sei, você ia tomar um gostoso. O Kim já me olhou com aquele olhar de japonês dele assim, ó, me julgando. Você ia preso e eu também. Mas então eu vou te contar uma coisa do bolsonarismo, né? Uma vez, um promotor viu num Twitter, né, no Twitter, uma thread dizendo que o MBL teria lavado 400 milhões de reais. Pelo não YouTube. São 400 mil, não são 4 milhões. 400 milhões de reais pelo YouTube. Meu irmão, eu acho que se você pegar o faturamento do YouTube... No Brasil? No Brasil, não dá os 400 milhões de reais naquele ano. Mas enfim, não, porque eles lavaram 400 milhões. Ele simplesmente prendeu preventivamente 2 doadores do MBL. Sim. Escolheu 2 lá e mandou prender. E aí, quando foram ver, o cara era um bolsonarista, inclusive ele está respondendo, né, um processo disciplinar pelo que ele fez, mas isso é um aspecto do bolsonarismo. Você quer ver outra? Durante o período lá da minha cassação, de todo aquele rebuliço, coincidentemente, o relator do meu caso, quando ele falou que ia me dar só suspensão, ele não foi chamado para nada. Quando ele falou que ia me cassar, ele foi chamado para ir na Jovem Pan. Entendi. Você entendeu? Então, assim, são coisas, cara, que assim... misteriosamente, mas enfim, e aí onde você entra nessa história, cara? Se você é um cara que você bate de frente com quem é inimigo da liberdade de expressão e você faz isso, desculpa, cara, você tem que ser um cara anti-Lula e anti-Bolsonaro abertamente e todo mundo já te coloca nesse balde. Sabe qual que é o foda? É que eu entendo esses argumentos, eles são bons argumentos. E eu não digo pra você que a direita não gosta de cancelar também. Ela gosta. Se ela puder, ela cancela. Porque todos os extremos, eles gostam dessa tática porque é uma ferramenta de destruição do oponente. Mas o único que eu vejo falando sobre liberdade de expressão na mídia nacional de político, fora talvez vocês, é o Bolsonaro, cara. Um dos caras que eu mais vejo falar de honestidade é o Lula. Não, tudo bem, mas... O Bolsonaro, cara, ele chega pra você e fala assim, meu irmão, a Globo é um lixo, a Globo é uma porcaria. Vira as costas, ele aumenta a verba da Globo, cara. Sim, eu sei que ele fala pra você, não, porque nós temos que ter liberdade de expressão. Isso aí é um jeito, como é que eu posso dizer assim? Financia os veículos bolsonaristas da mesma maneira que os petistas financiavam o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e etc. E, cara... Usa o Ministério da Justiça pra prender quem xinga ele, cara. Pra processar quem xinga ele. Isso é muito bizarro. Sim, mas, tipo, o Lula não fala a favor da liberdade de expressão. Já o Bolsonaro fala. É uma, tipo, das principais pautas da campanha dele. Mas ele age contra, porra. Tudo bem, mas é que tem uma parada de, tipo, ok, por trás eu sei que todo político por trás da cena... Desculpa, não tô querendo incluir vocês ali. Filho, manda mas todo político por trás da cena, ele é hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra coisa, entendeu? Mas... Mal menos. Mas o Bolsonaro, por exemplo, na hora que ele deu a bênção lá, a graça pro Daniel Silveira, tipo, eu achei foda. Eu achei foda porque ele... O ministro, o STF tá saindo da Constituição ali. Com certeza. E ele tá combatendo um dos maiores ofensores à liberdade de expressão no Brasil, que é o STF.
E, tipo, naquele momento, por mais que ele seja um hipócrita, ele fez algo em favor da pauta. É que, na entendeu? verdade, é o seguinte, Ele fez não algo em pela favor de pauta. um aliado, Exatamente, exatamente. ele não fez pela pauta. Nossa senhora. Oh, ai, mano, toca. Ele porque era o Daniel Silveira, não porque ele tava defendendo a liberdade de expressão. E mais do que isso, ele nomeou 2 ministros que votaram a favor do inquérito. Mas você quer ver como ele não é isso? Quer ver como ele não é isso? Ele fez isso por causa do Daniel Silveira, porque a pauta cresceu. Né? Agora sim, quem não cresceu ficou pelo caminho. O Roberto Jefferson tá preso lá. Ele não deu a graça pro Roberto Jefferson. Você quer ver outro? A Sarah Winter. Sarah Winter, né? A Sarah Winter, beleza. O Oswaldo Eustáquio. Como é que é o outro lá? Tinha mais um. Que foi abandonado. Eu lembro que eram 4, era o quarteto. Tinha o Zé Trovão também. Zé Trovão, esse aí, Zé Trovão. Zé Trovão, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio e Roberto Jefferson. E esses aí? Não, tudo bem. Não, cara, você não precisa tentar me convencer de que o Bolsonaro é, na verdade, um cara que só fala o que vai dar voto pra ele e que não necessariamente ele tenha esse valor intrínseco da liberdade de expressão. É exatamente isso, cara. Mas eu lembro de eu ter falado algumas vezes isso. E eu vou te falar o perigo. Eu prefiro lidar com alguém que é diametralmente contra a minha tese, assumidamente, Sim. do que alguém que se faz protetor da minha causa e no fundo não é. É muito pior você ter um falso amigo do que um inimigo. Cara, isso, se tem uma lição que eu aprendi, inclusive no meu processo, foi isso. É melhor você ter um inimigo declarado do que um falso amigo. Sim, porque o falso amigo te deixa de guarda baixa, né? E não só isso, o falso amigo ele tá dentro da tua casa, cara. Ele vai fazer o papel do teu inimigo dentro da tua casa. Que é um negócio perigosíssimo, né? Porque você confia, você abre a porta. E tem aquele lance seguinte, com o teu inimigo você sabe que você não pode contar. Se um dia eu fizer uma coisa boa, eu sei que, sei lá, a Janaína Pascoal não vai me dar parabéns. Né? E o dia que eu fizer uma coisa ruim, eu sei que, sei lá, um Eduardo Bolsonaro vai me bater. É normal isso. Eu já espero isso. O problema é quando você espera isso, coisas diferentes de alguém, e vem um negócio o oposto do que você imaginava. Não, aqui eu posso me apoiar. Aí não tem apoio. Aí você cai, cara. Sim. E é exatamente o que o Bolsonaro faz, cara. E eu diria pra você o seguinte, não é nem que o Bolsonaro ele vai deixar de ajudar a tua pauta. Ele é contra a tua pauta. Ele é contra a liberdade de expressão. O Bolsonaro é contra a liberdade de expressão, cara. O Bolsonaro... vamos dar outros exemplos aqui. Você pega, por exemplo, o caso... deixa eu ver aqui Eu queria relacionar isso com o Putin. Ele não é um opositor do Putin. E você não tem liberdade de expressão na Rússia. Tudo bem, mas uma coisa não está necessariamente ligada com a claro outra. Que tá, velho. É a mesma coisa que chegar pra você e falar assim, porra, eu sou muito contra a ditadura. Mas, assim, o Fidel Castro até que é gente boa. Cara, mas se bem que eu acho inteligente a posição do Bolsonaro sobre a Rússia, cara. Eu acho, cara. Eu não acho que a gente tem que ficar fazendo a Rússia como nosso inimigo, igual todo o Oeste tem que estar fazendo, tá ligado? Mas você fazer o que o Bolsonaro tá fazendo não é deixar de falar que a Rússia é inimigo. Ele deu declarações assim, por exemplo, ele chegou a dizer o seguinte, também, né, a Ucrânia escolhe ter um presidente que é um humorista. Não, tudo bem. Você quer ver outra coisa? O Zelensky, ele deu uma declaração, cara, ele destruiu o Bolsonaro. Quem é você para falar que você tá neutro, não tem neutralidade? Como é que ele fez isso? Né? O Zelensky hoje é o líder político mais popular do mundo. O Zelensky hoje. Ele fez com que o líder mais popular do mundo falasse mal dele. Cara, isso é horrível, cara. Mas, por exemplo, eu acho muito inteligente do Bolsonaro importar diesel da Rússia para aqui pro Brasil, tá ligado? Tudo bem. Mas acho que a gente perde muito mais diplomaticamente, comercialmente, não tendo a mesma posição do Ocidente, né, porque com a União Europeia, com os Estados Unidos, do que negociando diesel com a Rússia. Não sei se a gente perde não, cara. Perde, pô. A gente tá perdendo muito de relação comercial. A Europa já odeia o governo. Mas mantinha boas relações. Por exemplo, a gente nunca vai fazer parte da OCDE, por exemplo, enquanto a gente não estiver alinhado com o Ocidente. E não é só isso, não é só positivo fazer parte mas do não é Ocidente. e não é só o governo em si. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.